Amados, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Vocês estão bem? Sim. Glória a Deus. Eu já falo que vocês estão no lugar certo, na hora certa, pode olhar para o lado aí, vai falar com a pessoa certa, adorando o Deus correto, o Deus vivo, o Deus que está olhando por nós, o Criador dos céus e da terra, o poderoso Deus, aquele que em sua concha das mãos, assim, carrega todos os oceanos, aquele que com sua voz criou tudo aquilo que você vê e aquilo que você não vê. Glória seja dada a esse Deus. E você está aqui hoje para cultuar Ele. Amém? Amém. Mas antes, eu sempre gosto de falar e fazer com vocês um procedimento que faz muito bem à nossa saúde física e mental. Primeiro é saber que deixa seus problemas para lá. Imagine que agora você está na presença de um Deus que só de você estar do lado dele, todos os seus problemas já foram resolvidos. Mas antes eu gostaria que vocês fizessem uma respiração comigo assim, 3 vezes, Puxa com o nariz, solta com a boca. De novo, A última vez, Agora nós estamos relaxados. O nosso cérebro está oxigenado. Então é o momento de a gente levar os nossos pensamentos com todo o nosso ser, todo o nosso vigor, toda a nossa força ao nosso Deus. Feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui para te adorar. Nós estamos aqui para te engrandecer. Nós estamos aqui para prestar o melhor culto a ti, ó Pai. Por isso, Senhor, nós queremos ouvir a tua voz nesse momento da palavra. Fala conosco. Não o que queremos ouvir, mas que precisamos para a mudança de vida. Para o que precisamos para que nossa história mude e que possamos ser testemunhas do teu amor, da tua graça e da tua eternidade. Louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Glória a Deus. Vocês estão comigo aqui? Hoje essa palavra vai tocar no seu coração. E você, ao compreender essa palavra, você nunca mais será o mesmo. Onde você colocar a planta dos pés, as pessoas contemplarão o poder do Espírito Santo. Amém? Então, gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no Novo Testamento, no livro de Marcos. Marcos, no seu capítulo 1. Para aqueles que estão aprendendo ainda na escola dominical, que são as crianças aqui, é Mateus, Marcos, o segundo livro. Ok? Então, Marcos, do 8 ao 13. Marcos, capítulo 1, verso do 8 ao 13. Amém? Amém. A palavra do nosso Deus diz: Eu os batizo com água, mas ele batizará com o Espírito Santo. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito Santo descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Logo após, o Espírito Santo impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Amém. Glória a Deus. Mantenha a sua Bíblia aberta. Vamos trabalhar esse texto. E para a honra e glória do Senhor, se entendermos essa palavra, nós vamos transformar esse lugar, a nossa vida, quem está do nosso lado, nós vamos conseguir dar testemunho em todos os lugares que colocarmos as plantas dos pés. Amém? Nós vamos falar hoje da terceira pessoa da Trindade.
Vou repetir. Hoje nós vamos falar da terceira pessoa da Trindade. O primeiro é Deus Pai, o segundo é Deus Filho e o terceiro é Espírito Santo. Alguns irmãos dizem que já foram visitados pelo Espírito Santo em momentos especiais. Entendo essa expressão como algo maravilhoso, claro, que sentimos quando a presença do Espírito Santo está em nós. Mas vem comigo. Deus não quer visitar, Deus quer morar. Deus quer habitar no seu ser. Amém? Então esse é o primeiro ponto. Nós podemos até ser visitados pelo Espírito Santo, mas Ele quer fazer morada. E para Ele morar, seu coração tem que estar aberto. O maior exemplo de vida cheio do Espírito Santo, sem dúvida nenhuma, foi Jesus. Como Deus encarnado, sua vida era de plenitude no Espírito Santo. Algumas coisas que Jesus passou servem de exemplo para nós hoje, porque Ele sempre foi cheio do Espírito Santo. Cristo não precisava ser batizado. Cristo precisava ser batizado? Cristo não precisava. Nem precisava orar. Não precisava nem ler as Escrituras. Não precisava nem jejuar. Mas Ele fez tudo isso para mostrar a você, para dar exemplo a você de como deve ser feito. O Mestre não iniciou o seu ministério oficialmente enquanto o Espírito Santo não veio sobre ele. Eu vou repetir. Jesus, ele é o maior exemplo de como estar com o Espírito Santo. Jesus não precisava orar, ler as Escrituras, jejuar, mas o Espírito Santo veio sobre ele. E ele só iniciou oficialmente o seu ministério quando o Espírito Santo veio sobre ele em forma de fogo. Entenderam até aqui? Tranquilo? Como ser cheio do Espírito Santo? Se houver um título para essa ministração desta noite, o título é Como ser cheio do Espírito Santo. De novo, como ser cheio do Espírito Santo. Vamos refletir um pouco. Como será que é ser cheio do Espírito Santo? Já entendi que o maior exemplo foi Jesus. Já entendi que Ele não quer apenas visitar eu e você. Ele quer morar. Então vamos aprender aqui como estar cheio do Espírito Santo através dos exemplos de Jesus, através das Escrituras. Amém? Primeiro nós estamos aqui no verso 11. Vamos ler aqui comigo, o verso 11 aí na sua Bíblia. O verso 11 diz o seguinte: Então veio dos céus uma voz: Tu és meu filho amado, em ti me agrado. Então, você pode me perguntar essa noite: Flávio, como eu posso ser cheio do Espírito Santo? A primeira resposta é: ouça a voz de Deus. Você ouve a voz dos céus? Esse é o momento de a gente refletir. Será que realmente ouvimos a voz de Deus ou os nossos desejos? Será que ouvimos a voz de Deus ou a rádio peão da igreja? Será que ouvimos a voz de Deus ou ouvimos qualquer emissora que é sangrenta? Será que ouvimos a voz de Deus ou ouvimos a voz de políticos? Será que ouvimos a voz de Deus ou ouvimos a voz de pessoas que estão agora pulando o carnaval? Será que ouvimos a voz de Deus? Essa resposta ela é particular. Só Deus pode saber, porque Ele é onisciente. Mas se você não ouve a voz de Deus, a gente vai aprender juntos como isso pode ser. Então a primeira característica de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus é ouvir a voz desse mestre. E Ele é o sumo sacerdote. Ele é o mestre dos mestres. E sabe uma coisa? Ele é o nosso mestre supremo. Jesus ouviu a voz de Deus. Naquele momento precisava de uma confirmação pública para seu ministério. Todos ouviram a voz que veio dos céus falando a Jesus. Na vida do cristão cheio do Espírito Santo, tudo o que ele faz é direcionado a Deus.
O Senhor passa a orientar a sua vida. Em Isaías 30, 21 diz assim, quando tu desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Você quer estar no caminho certo? Ouça a voz de Deus. Não quer errar na vida? Ouça a voz de Deus. E se você tem dúvida que isso é verdade, Isaías diz que esse é o caminho, andai por ele. Ouvir a voz de Deus passa a ser algo natural para quem está cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Fique atento ao que ele quer falar com você. Como eu posso ser cheio do Espírito Santo? Se você quer ser cheio do Espírito Santo, você tem que ter uma nova identidade de filho de Deus. O verso 11, parte B, diz: esse é meu filho, a quem eu amo, a quem me comprazo. A segunda característica de uma vida cheia do Espírito Santo é assumir essa identidade de Deus. Meus amados, você é filho. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Saiba que você tem uma identidade. Não é mais Ronaldo, é Ronaldo de Nazaré. Não mais é Éder, é Éder, filho de Deus. Meus amados, quer ser cheio do Espírito Santo? A sua identidade mudou. Você não é mais pecador mortal. Agora você é infinito, filho de Deus. Você agora tem a marca da promessa e você viverá eternamente gozando e adorando o seu Pai. Você é um filho de Deus. João Batista ficava no rio. Olha que interessante, Jordão. Estrategicamente, pastor, ele ficava lá todo. Ele ficava lá esperando as pessoas que vinham buscar água, lavar roupa, tomar banho. E quando essa pessoa saía pela rua molhada, que ele aproveitava isso para batizar. A pessoa ia lá, lavar uma roupinha, tal, e ele já chegava e falava assim, Ele não precisava falar, o Espírito Santo estava nele e tocava as pessoas. Não tinha como resistir o Espírito Santo quando as pessoas iam lá. Será que nós resistimos ao Espírito Santo? Se você é filho de Deus, não tem como resistir à voz do Pai. Meus amados, quando a pessoa ela saía de lá molhada, todo mundo já sabia que ela tinha sido batizada. E uma coisa ficava totalmente exposta. Marcava a vida da pessoa, que mudava a partir daquele ato. Ele tinha uma nova identidade de servo de Deus. A vida de quem é cheio do Espírito Santo passa a receber poder de ser chamados filhos de Deus. Se você tem dúvida que isso é verdade, está em João 1,12. Meus amados, eu volto a falar. É melhor você confiar num papel amarelado, com a tinta quase apagando, do que na memória. Então comece a trazer caneta e anotar tudo isso aí. Porque como você depois vai chegar em mim, no pastor, e fala assim: eu meditei, busquei nas escrituras e você errou. Vocês têm que verificar se tudo que está sendo falado aqui está de acordo com as escrituras. Se não tiver, não é de Deus. Porque Deus é 100% verdade. Amém? Então, se você é cheio do Espírito Santo, você não tem mais aquela identidade de pecador mortal. Agora você é filho e viverá eternamente gozando do Senhor. Você sabe qual é a sua identidade espiritual? A resposta é: você é filho do Rei. Flávio, o que é ser cheio do Espírito Santo? Meus amados, ser cheio do Espírito Santo é ter prazer em Deus. No verso 11, continuamos lendo aqui,
Em ti me comprazo. Em ti tenho prazer. Amo tudo isso. A terceira coisa que acontece quando temos uma vida cheia do Espírito Santo é passar a ter prazer nas coisas de Deus. Você começa a ter prazer de vir nessa igreja. Você começa a ter prazer de participar dessa amizade. Ronaldo, não é prazeroso a nossa amizade? Muito, muito. Porque o Espírito Santo está em você e você tem prazer nas coisas de Deus. Porque a amizade verdadeira e genuína é um prazer em Deus. É um prazer tocar aqui. É um prazer preparar essa mesa linda. É um prazer limpar essa igreja. É um prazer fazer um café. É um prazer até a visita cantar aqui oficialmente. É um prazer. Existem muitas coisas em nossas vidas que desagradam a Deus. Mas quando somos cheios do Espírito Santo, passamos a ter, como Salmos 37:4 diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Além disso, passamos a agradar ao Senhor. Em Salmos 37:4 diz: agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Os sonhos de quem faz a vontade de Deus é realizado. Você tem prazer em Deus? A alegria do Espírito é maior que os prazeres da carne. Meus amigos, nós ficamos 2 anos confinados, presos, para refletir o quão grande é o nosso Deus e quão pequena e frágil a vida. Muitas e milhões de pessoas perderam a vida. Pessoas próximas, pessoas distantes. O mundo perdeu. Mas eu, infelizmente, ouvi na televisão uma reportagem dizendo que depois de 2 anos, o povo brasileiro volta a ter prazer e alegria com o carnaval. Se você é cheio do Espírito Santo, você nunca mais será enganado pelas falsas verdades, porque a única alegria, o único prazer está nas mãos do Senhor. Porque a alegria do Senhor é minha força, e Ele se compraz com a nossa obediência. Então, enquanto o mundo está cada vez mais perdidos em prazeres que não é de Deus, em felicidades que não é de Deus, vocês que estão aqui já estão participando da verdadeira paz, gozo, alegria e felicidade. Amém. Vocês são felizardos. Porque a alegria do Espírito é maior que os prazeres deste mundo. O carnaval está rolando. Maior índice de roubo, assassinato, tristeza. E é por isso que a quarta é de cinzas. Meus amados, mas nós estamos falando de coisa de alegria verdadeira. A quarta questão que nós vamos tratar: Flávio, como eu posso ser cheio do Espírito? Resista às tentações. No verso 12, vem comigo, olha a Bíblia aí, ó, verso 12. Logo após o Espírito o impeliu para o deserto. Ali ele esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Está aqui. A quarta coisa que acontece quando temos uma vida cheia do Espírito é passar por tentações e ser aprovado. Vem comigo aqui que eu vou ensinar a vocês um conceito que nunca mais você vai olhar para Deus e vai ficar triste com Ele. Deus não tenta. O tentador é Satanás. Deus te prova para você ser aprovado. Vai passar tentações por Satanás, mas Deus vai te aprovar. Amém? Amém. Sabe por que você vai ser aprovado? Porque você é cheio do
do Espírito Santo. O Espírito Santo conduziu o Senhor Jesus para o deserto, onde foi tentado por Satanás. Jesus também não precisava ir ao deserto, nem ser tentado, mas venceu o diabo. Mas quis passar por isso para mostrar o seu poder e nos ensinar a resistir às tentações. Meus amados, se você não tiver o Espírito Santo, você não vai resistir ao diabo. Eu vou repetir porque a gente fica se enganando. Você, Ronaldo, sozinho não resiste a Satanás. Pastor, sem Jesus você não resiste a Satanás. Valéria, não tem jeito. Laura, não tem como resistir a Satanás. Porque Satanás, ele não é onisciente, mas ele é um psicólogo milenar e ele conhece o ser humano. Ele sabe exatamente os prazeres e delícias desse mundo que você pode cair na tentação. Quer resistir essas delícias deste mundo? Só sendo cheio do Espírito Santo. E aí Satanás não vai te resistir, porque há um Deus dentro de você. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além de vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Isso está em 1 Coríntios 10, 13. Não é o pregador da noite que está inventando essas palavras. Essas palavras estão nas Escrituras eternas. E aqui há livramento. Ele diz que não há algo que você não consiga resistir. Mas já dei a dica. Só conseguimos resistir quando um Deus está dentro de você. E esse Deus é a terceira pessoa, o Espírito Santo. A carne é fraca, mas o Espírito é forte. Por isso, precisamos negar a carne e fortalecer o Espírito. Com a ajuda do Espírito Santo, passamos pelo deserto com a certeza da vitória e venceremos as provações com o poder de Deus. Amém? Essa igreja estava no deserto. Caminho no deserto, luz na escuridão, mas o Espírito Santo veio sobre nós e nos deu livramento. Essa igreja é poderosa porque o Espírito Santo habita nela. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor, porque não é homem que está à frente dessa igreja, mas é o Espírito Santo de Deus. Meus amados, você está cheio do Espírito Santo? Pode até ser tentado, mas o Espírito Santo te levará à vitória. Meus amados, você sabe como estar cheio do Espírito Santo? Essa é complicada, mas temos que ter uma vida consagrada a Deus. Gente, consagrado é algo que é totalmente entregue a Deus. Quer ser cheio do Espírito Santo? Consagre a sua vida por inteiro a Deus. Não serve 99. Tem que ser 100%. A quinta lição que aprendemos aqui, que uma vida cheia do Espírito Santo requer consagração a Deus. Jesus também não precisava jejuar. Jesus precisava jejuar, gente? Precisava sair à noite para orar, suar sangue. Jesus não precisava nada disso. Mas, novamente, Jesus é o nosso maior erro. O jejum não é apenas ficar sem comer ou beber. Quando jejuamos, estamos negando a nossa carne, fortalecendo o nosso espírito. Significa que a presença de Deus é mais importante do que o alimento necessário para manter a nossa própria vida. Porque o jejum abre o mundo espiritual para que você sobreviva nas guerras celestiais. Nós não enxergamos a batalha espiritual, mas ela existe. E se você não estiver preparado, consagrado, você não consegue
resistir às tentações e você será dilacerado. Meus amados, vem comigo aqui, ó. Sabe o que Satanás faz? Satanás não destrói direto, não nos mata. Satanás primeiro tira o seu caráter. Depois Satanás pega e tira a sua liderança. Depois ele faz você comer lixo. Depois, quando você estiver comendo lavagem com os porcos, você vai desejar a própria morte. E Satanás vai olhar e vai falar: eu não vou te matar, sofra, seu filho do inferno. Agora o nosso Deus fala assim: vinde a mim todos que estão cansados, que eu... Gente, vamos pedir a consagração agora, porque se nós nos consagrarmos, nós saquearemos o inferno e traremos para o altar centenas e centenas e milhares de vidas para a honra e glória do Senhor. Sabe por quê? Se você quer ser cheio do Espírito Santo, precisa pagar o preço da busca de jejum, oração, consagração constante. Você tem se consagrado? Faça um propósito ainda hoje. Talvez você tenha filhos fora do Evangelho. Talvez você tenha algum familiar que você gostaria que estivesse na presença de Deus. E tem demônios que só saem da pessoa com jejum e oração. Inclusive a pombagira que está assolando todos os nossos filhos com o feminismo, com outras questões da sexualidade humana. Só jejum e oração pode destruir esse erro. Amém? Amém. Meus amados, o que é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo é ter vitória, não em conceitos humanos. A filosofia é boa? Vixe! A teologia é boa? Vixe! Mas a palavra é infalível. Eu sempre busco aqui, porque essa palavra é 100% verdade. E a nossa regra de fé é baseada nessas verdades pétreas, eternas, que não tem falha. É a Bíblia. Amém. Se você ouvir alguém falando que a palavra do Senhor ela não é 100% correta, resista à tentação, jejum e oração, que Deus vai se revelar a essa pessoa. Amém. Porque todos aqueles ateus que estudaram a palavra, no final se converteram a ela. Eles iniciam assim: não é verdade absoluta, não existe um Deus que tem aqui dentro. E ele começa a ler. Você sabe quem convence ele? Não é a leitura, é o Espírito Santo de Deus. Amém. Se esse Deus estiver em você, você não precisa nem falar nada, só a sua presença vai mostrar quem é Deus. A sexta lição de uma vida cheia do Espírito é que a vitória vem pela palavra de Deus. Repita comigo: a palavra é vida. A palavra é vida. Entenda essa certeza. A palavra é a única que tem condições, é uma espada de 2 gumes. Sabe o que é uma espada de 2 gumes? Corta dos 2 lados. Ela é totalmente poderosa. Amém. A palavra de Deus é uma vitória, porque é cheia do Espírito Santo. Ao ser tentado, Jesus derrotou o inimigo através do quê? Da palavra. Olha que interessante. Mateus 4, do 4 ao 10, fala assim, está escrito. Jesus não falou nada. Ele podia falar, ele é um Deus, ele podia escrever ali as escrituras naquele momento, mas ele era obediente às palavras de vida. Quando Satanás veio tentá-lo, ele olhou na cara de Satanás assim e disse: está escrito.
E você acha que Satanás é bobinho? Satanás recitou a palavra, só que com outra vertente, querendo enganar, porque Satanás é o rei do enganar. Por isso que ele diz para o povo que pular carnaval é felicidade e prazer, mas ele está enganando, porque depois é onde ele vai tragar essas vidas, dilacerando suas almas, e na quarta de cinzas, alguns perderam a vida, outros perderam a dignidade, outros perderam a saúde, e outros perderam a oportunidade de ter adorado todos esses dias ao Deus verdadeiro. Amém. O crente que não busca o Espírito Santo fala da Bíblia com argumentos religiosos. Isso é interessante a gente falar. Já falou com o evangeliquez? Tudo que você vai falar, o cara fala um versículo. Está com fome? Ainda que eu falasse, não, fala assim, nem só de pão vive o homem. Gente, calma. Na verdade, a palavra não serve para a gente confrontar pessoas. A palavra serve para a gente direcionar. A palavra serve para mostrar um Deus que amou o seu povo e deu seu Filho único. Ronaldo, Deus escreveu todo esse livro aqui, todas essas coletâneas de livros, para dizer o quanto Ele ama você. Amém. Você também, amado. Você não está sentado aqui por acaso. Qual é o seu nome? Fala de novo. É Bruna. Ô Bruna, Deus, Ele escreveu essa palavra porque Ele te ama. Sabe disso? Amém. Ele te ama. E é essa palavra que vai te mostrar o que é certo e o que é errado. Essa palavra que vai dizer como tratar Deus e como não tratar Deus. Essa palavra que vai dizer como podemos ser cheios do Espírito. O crente que não busca o Espírito Santo, ele fica fazendo isso. Ele usa a palavra a seu favor e não para mostrar a Deus. Mas quem é cheio do Espírito Santo, a palavra de Deus é autoridade na sua boca. Olha, vocês já encontraram pessoas que você conversa com elas, você sente a presença de Deus, a autoridade na voz dela? Eu já falei com muitos aqui nessa igreja. O mundo é o inimigo e podem amar estas coisas vãs. Mas se você amar a palavra, o Espírito Santo estará em você. Você está buscando, você tem sede da palavra? Você medita de dia e de noite na palavra? Então isso significa que o Espírito Santo está em você. Meus amados, sétima e última ensinamento que nós vamos tratar aqui, chama a batalha espiritual. Quer ser cheio do Espírito Santo? Entenda que Jesus batalhou por você e você hoje desfruta dessa oportunidade. Porque Jesus disse em Atos 1:8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. No verso 13, vamos lá no verso 13. O verso 13 diz assim, ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Olha no lado B. Estava com os animais selvagens. Gente, por que esse aqui apareceu do nada assim? Ele estava com Satanás, foi tentado, falou da palavra, de repente aparece os animais selvagens. Vamos entender aqui. A sétima característica de uma vida cheia do Espírito Santo é discernir a batalha espiritual. Jesus estava ali no deserto e havia feras selváticas. Possivelmente essas feras poderiam ser serpentes, escorpiões, leões, animais selvagens. Quando algum destes perigos se aproximava de Jesus, os anjos de Deus vinham e defendiam ele. Já parou para pensar? Se você tivesse os olhos e com os olhos abertos espiritualmente,
você com certeza iria ver que ali na porta tem anjos com espadas flamejantes. Se você olhar do lado, você vai encontrar anjos te livrando do mal, enviados por Jesus. Meus amados, toma cuidado com o anjo, não é para adorar anjo não. O anjo é servo do Senhor como nós. Eles obedecem ao nosso mestre para cuidar daquele que ele mais ama. Somos nós. Amém? Amém. Então todos vivem em constante batalha espiritual, mas quem está na carne não percebe isso. Somente quem está cheio do Espírito tem o discernimento de compreender esta grande luta. As feras vêm perturbar sua vida, o crente, e logo Deus manda o livramento. Quantas vezes eu fui livrado, meus amados? Eu fui livrado no leito de morte. Sabe por quê? Porque Deus quis. Porque se Deus não quisesse, Ele continuava me amando. Porque nem a vida, nem a morte, nem anjos, nem demônios, nem altura, nem profundidade, nem o futuro, nem o presente, nem o passado, nada vai te separar do Espírito Santo de Deus. É isso, meus amados. Abra os olhos espirituais. Às vezes você chega em casa, o seu marido te perturba, não é ele está sendo usado, mas você será usada pelo Espírito Santo e vai orar e vai interceder que os anjos de Deus vai mandar esse demônio para o inferno, ou para alguns palmeirenses e jogar nos abismos. Desculpa, alguns porquinhos. Meus amados, os anjos de Deus são espíritos ministradores enviados a serviço daquele que hão de herdar a salvação. Não estou inventando, está em Hebreus 1,14. Por isso, o Espírito Santo é conselheiro em meio de lutas e ajuda do crente ao vencer os perigos. Você tem uma batalha espiritual? Deixe o Espírito Santo batalhar por você. Ele quer apenas fé e obediência. Porque enquanto você dorme, Deus batalha por você. Meus amados, esse é o Deus que servimos. Ronaldo quer ser cheio do Espírito Santo? Valéria quer ser cheia do Espírito Santo? Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem um segredo aqui. Para ser cheio do Espírito Santo, temos que buscá-lo incansavelmente. Efésios 5,18. Vamos lá, quem tem coragem para ler esse versículo em voz alta? Você tem poder e autoridade, porque o Espírito Santo está em você. Então não precisa ser tímido. Pode ler. Efésios 5,18. Busque. E não vos embriagueis com vinho, porque há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito Santo. Busque o Espírito Santo. Se embriague do Espírito Santo. A experiência de ser cheia do Espírito Santo não é uma emoção passageira. Quando recebemos a plenitude de Deus, tudo é transformado em nosso viver. Busque ouvir a voz do Senhor. Assuma sua identidade de filho de Deus. Faça a vontade de Deus e tenha prazer nele.